Olá pessoal, então vamos para mais um vídeo de reagindo a uma peça jurídica. Hoje eu trouxe aqui uma apelação criminal. Solta a vinheta. Então pessoal, primeiramente se inscrevam no meu canal, já deixem aí o seu like neste vídeo, compartilhem o vídeo também nas redes sociais. Vamos lá então? Trouxe hoje uma apelação criminal. É importante vocês saberem que eu não tive contato com a peça, né, antes de fazer o reacting. Vamos lá. É uma apelação criminal interposta pelo MP de Santa Catarina. Vamos lá para o endereçamento, excelentíssimo senhor juiz de direito, tal. Pessoal, sobre o endereçamento, na verdade, eu já falei muito aqui, então vamos pular essa parte, tá? Autos número, tal. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por seu órgão de execução em exercício perante este juízo, no uso de suas atribuições legais, nos autos da ação penal aí, iniciais maiúsculas, pode ser, tá? É o nome ali da peça, tal. Ação penal autuada sob o SAGE número, na qual figura como réu, tal, não se conformando com a parte da respeitável sentença de folhas, 140 a 147, bonitinho, especificamente quanto ao afastamento da qualificadora do furto inerente ao rompimento de obstáculo, com fundamento no artigo 593.1 do Código de Processo Penal. Gente, não é artigo por extenso, é só art. 593. Tranquilo? Vem perante Vossa Excelência interpor recurso de apelação. Travou um pouco a minha leitura, pessoal. Olha só. Especificamente quanto ao afastamento da qualificadora do furto inerente ao rompimento de obstáculo, eu colocaria ali, ó, vírgula, vem, vírgula, com fundamento no artigo, interpor, tá? Então eu colocaria, não colocaria obstáculo com fundamento, botaria rompimento do obstáculo, vírgula, vem com fundamento, porque se eu deixar assim, gente, como está, parece que o com fundamento está ligado ao com rompimento de obstáculo, e não está. Percebem isso? Outra coisa, pessoal, eu já gostei desse início aí. Isso aí é só a folha de rosto, mas eu já gostei, tá? Porque o MP já está mostrando a parte da sentença que ele quer ver reformada. Isso é muito interessante, já não fica enrolando. Quem vai analisar esse apelo aí não vai ficar se esforçando muito para saber o que o MP quer. Ele já chega de cara e já fala. Eu acho muito legal já fazer esse resuminho do pedido, né, do pleito de reforma da sentença já aí. Bem bacana. Recurso de apelação. Requerendo sejam juntadas aos autos as respectivas razões e, preenchidos os requisitos recursais, pugna-se pela remessa do feito. Gente, aí enrolou. Muita gente faz isso. Cuidado. Olha só como está escrito. Requerendo sejam juntadas aos autos as respectivas razões e, preenchidos os requisitos recursais, pugna-se. Não, gente. Quando o leitor lê isso aí, o que é que ele pensa? Ele pensa que é as respectivas razões e mais alguma coisa, mas não é, ele muda ali de sujeito. Como é que eu faria? Requerendo sejam juntadas aos autos as respectivas razões. Ponto. Preenchidos os requisitos recursais, vírgula, pugna-se pela remessa do feito ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tal. 24 de abril de 2017, promotor de justiça. Legal. Ele fez a folha de rosto, né? Agora ele vai para as razões do recurso propriamente ditas. Legal. Egrégio Tribunal de Justiça. Egrégio tá correto. Usar egrégio para tribunal, autos número. Razões de recurso do Ministério Público. Ilustre Procurador de Justiça. Engraçado, né? Escrever Ilustre Procurador de Justiça. Nobre Desembargador Relator. Colém da Câmara. Bom, tem padrão para isso? Não tem. Até eu achei que ficou bonitinho. Só o Ilustre Procurador de Justiça que não está combinando. A peça da apelação não é endereçada. Não é para o Procurador de Justiça.
por mais que o MP em segundo grau tenha participação obrigatória nesses casos aqui, né? Mas a peça não é remetida para o Procurador de Justiça. Ah, é um erro terrível? Não, gente. Tá? O apelado tal foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. De novo, gente, olha só, já vou botar aí a maneira correta de fazer isso. Né? O parágrafo, o símbolo do parágrafo tem que ser separado do número. Conforme fatos descritos na inicial acusatória de folha 53 e 55. Regularmente instruído o feito, foi proferida a sentença, folhas, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelado pela prática do delito previsto no artigo, art. 155, caput, do Código Penal. Bem feitinho esse parágrafo, hein? Uau! Tem gente que escreve assim, ó, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou. Não, aí o promotor fez legal, né? A denúncia para condenar, né? Tem que ser para condenar. Por não concordar com o afastamento da qualificadora do furto inerente ao rompimento de obstáculo, data vênia, o Ministério Público interpõe a tempo e modo o recurso ora razoado. Não precisa data vênia. Para quê? Não precisa. O Ministério Público interpõe. Tal. Não precisa pedir desculpa para interpor. Não concordou com a sentença? Beleza? Mania de colocar esse data vênia, né? E depois ele vem com no essencial, o relatório. Nunca vi fazer isso em apelação, tá? Não coloca assim, não. Relatório em apelação, relatório tem um parecer, tem uma sentença. Tá, gente? Não colocaria isso no essencial, o relatório. 1. Da admissibilidade. Tá, vai falar sobre a admissibilidade do recurso de apelação. A adequação do recurso é extraída a partir do disposto no artigo 593, inciso 1, do Código do Processo Penal, de novo, art. Ponto, né? E eu estou achando estranho esse parágrafo, pessoal, porque ele bota o título da admissibilidade. Parece que ele vai falar sobre a admissibilidade. Bom, a adequação é um dos pressupostos de admissibilidade, mas do jeito que está escrito, olha só, parece que ele vai fazer uma construção de um jeito e faz de outro. Eu faria assim, ó, por exemplo, da admissibilidade 1. A admissibilidade do recurso é clara pelas razões a seguir. Primeiramente, a adequação, não, né? Ele bota da admissibilidade e depois a adequação. Não, faz uma introdução sobre os requisitos de admissibilidade primeiro. Depois cita ali o artigo 593. Por sua vez, a legitimidade do Ministério Público para interpor este recurso de apelação. Você bota só este recurso, não precisa de apelação. Parece que é encheção de linguiça. Para interpor este recurso é inconteste diante do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, bem como do artigo 577 e seguintes do Código de Processo Penal. Vamos lá. Ademais, a tempestividade... Engraçado, gente. Recentemente eu dei um curso sobre coerência e coesão e eu falei para eles cuidado com esses elementos de coesão. Esse ademais não tem sentido aí, né? Botaria assim, ó. A tempestividade, por sua vez, também está presente. Esse ademais aí é no sentido de adicionar alguma coisa que foi dita antes. Não combina muito aí. A tempestividade também está presente, uma vez que a intimação do órgão ministerial ocorrerá? Como assim o MP já sabe quando vai ser intimado? A data certinha? Eu acho que quem escreveu quis dizer ocorrerá. Ocorrerá no dia 25, tal de 2017, terça-feira. Gente, não coloque o 0 antes do 4. Fazendo com que o prazo final para a interposição do presente se dê em 2 de maio de 2017. Então seria só 2/5, sem os zeros. Conforme certidão de folha. Das razões recursais. Conforme já mencionado anteriormente, gente, como as pessoas escrevem assim, né?
Um monte de gente escreve assim, conforme já mencionado, ou conforme mencionado, o já ainda vai, tá? Não tem muito problema no já. Agora, anteriormente, fica redundante isso aí. Então, conforme já mencionado, vírgula, o apelado foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo tal do Código Penal. Isso porque, no dia 8 de maio de 2016, sem o zero antes do 8, o apelado subtraiu para si um botijão de gás da residência da vítima para praticar tal crime. Esse ponto ficou meio estranho. Eu coloquei assim, ó, da vítima, subtraiu, eu botei da vítima, tal, e, vírgula, para praticar tal crime, tal, promoveu o arrombamento da janela dos fundos dessa residência. Da residência. Tá? E, para praticar tal crime, promoveu o arrombamento da janela dos fundos da residência. Especificamente quanto à qualificadora, destaca-se que a Polícia Judiciária providenciou o exame pericial sobre os vestígios do crime. Todavia, a vítima, desavisadamente, realizou o conserto desse objeto antes da realização da perícia. Folha tal. Ai, ai. Quando lá a polícia judiciária, que é o que? A polícia judiciária é ali o delegado, né? A equipe da delegacia, né? Foi fazer o exame, então a vítima já tinha consertado a janela. Por isso, então, na sentença disse que não havia vestígio nenhum de arrombamento e não aplicou a qualificadora, né? É isso, não é? Tá certo? Eu adoro a parte criminal, gente. Eu acho muito bacana. Logo, não houve desídia por parte da polícia judiciária ou da acusação, sendo que os vestígios do crime apenas desapareceram em razão de conduta da vítima. Em razão da conduta da vítima, né? Em razão da, não de, conduta da vítima. Pessoal, olha só, esse sendo que evitem usar, tá? Se puderem, não usem. Aí, por incrível que pareça, está correto, porque o sendo que, no sentido causal, está correto. Aí está bem aplicado, ó. Vamos trocar por uma vez que. Ó. Logo, não houve desídia por parte da Polícia Judiciária ou da acusação, uma vez que os vestígios do crime é causal, então cabe o sendo que. Mas o sendo que é uma bengala linguística. Quem escreve mal geralmente aplica um monte de sendo que na peça. Em razão da conduta da vítima, que certamente não sopesou as consequências penais do conserto prematuro da janela arrombada, não obstante este ato ser necessário à segurança do seu patrimônio. Ah tá, esse ato é o conserto. Não obstante esse, já passou, esse, com dois S's, esse ato ser necessário à segurança do seu patrimônio. Nessa esteira, ó, nessa, já passou, então botou certo agora. Nessa esteira, não obstante o artigo, adoro um não obstante, né? Gente, já usou o não obstante em cima, não coloca o não obstante, não repete, mudem, né? Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal dispor sobre a necessidade de exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, o art. 167 do mesmo diploma estabelece que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Gente, olha só o que temos aí. Acontece uma coisa que o pessoal nunca vai aprender. Gente, quando vocês transcrevem alguma coisa para a peça de vocês, é como se essa transcrição fosse de vocês, fosse o texto de vocês. Então, o que eu quero dizer? Quando vocês transcrevem alguma coisa, considerem o texto como não fosse transcrição. Olha o que a gente tem aí, ó. Ó, o artigo 167 do mesmo diploma estabelece que, não sendo possível o exame de corpo de delito, vírgula. Se tem uma vírgula ali, gente, o artigo 167 traz aquela vírgula ali. Então, vocês têm de colocar uma vírgula depois do estabelece que. Do mesmo
do mesmo diploma estabelece que, vírgula, não sendo possível o exame de corpo de delito, vírgula, por haver desaparecido, entenderam? Se tem, porque tem gente que pensa assim, ah, eu vou transcrever como tá sem considerar o que está escrito antes da transcrição. Não, não pode ser assim. Tem que considerar a vírgula da transcrição. É isso que eu quero dizer. Dessa forma, forçoso concluir é muito praxe escrever assim, mas eu não gosto. Eu faço dessa forma. É forçoso concluir, porque isso pode vir a dar alguns probleminhas, tá, de entendimento. Dessa forma, é forçoso concluir que o desaparecimento dos vestígios em razão do conserto da janela não caracteriza mácula absoluta para fins de afastar, para fins de é redundante. Não, não caracteriza mácula absoluta a ponto de afastar, olha como fica melhor, né? Mácula absoluta a ponto de afastar a qualificadora em tela, sendo que esta pode ser demonstrada pela prova testemunhal. De novo sendo o quê, hein? De novo tá usado correto, tá? Eu fico até espantado, porque geralmente quando a pessoa escreve o sendo o quê, usa o sendo o quê, ela o faz de forma inadequada. O sendo que aí, de novo, está no lugar de uma vez que. O que é que eu faria se fosse o redator? Usaria por quanto, uma vez que. Então eu faria assim, em tela, por quanto esta pode ser demonstrada pela prova testemunhal. Faltou um L. Testemunhal. Inclusive, em caso idêntico, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu. Egrégio tem que ser inicial maiúscula? Não, minúscula mesmo. Inclusive, em caso idêntico, não botaria esse inclusive. Começaria o parágrafo assim, ó. Em caso idêntico, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu. Engraçado, ele botou negrito sublinhado no caso idêntico. Bom, se fosse realmente, não estou dizendo que não é caso idêntico, tá, gente? Pode ser que seja realmente. Mas, olha só, se eu fosse dizer se é realmente um caso idêntico, eu transcreveria o relatório e o voto do acórdão, para mostrar mesmo, né? Para demonstrar para o tribunal que é um caso idêntico. Não botar em negrito sublinhado. Eu colocaria o relatório e o voto, tá? Se realmente for aí, né, na espécie, um caso idêntico. Às vezes não é o caso idêntico, mas o promotor quer que a apelação seja provida e coloca ali que é. Isso é válido também, é argumentação, é argumentativo, né? O acusado que encontra razões deve rebater. Se não for um caso idêntico, o acusado que venha nas contrarrazões e dizer pro colegiado, ó, não, é um caso diferente. Então tá valendo, mesmo que não seja caso idêntico. No presente caso, constata-se que a prova testemunhal é farta acerca do efetivo rompimento de obstáculos, janela, para a prática do delito de furto, o que merece maior reprovabilidade. Nessa esteira, já usou nessa esteira antes, eu acho. Bom, mas tá longe, então tá valendo. Nessa esteira, cumpre mencionar que, conforme boletim de ocorrência de folha, não precisa o B e o O maiúsculos, não. A guarnição da Polícia Militar, na data dos fatos, verificou que a janela da residência da vítima estava arrombada. Gente, de novo, ó, tá deslocado ali. A expressão na data dos fatos eu colocaria depois do verificou. Cumpre mencionar que, conforme o boletim de ocorrência de folha, a guarnição da Polícia Militar verificou, vírgula, na data dos fatos, que a janela da residência da vítima estava arrombada. Legal. Na fase preambular, os dois policiais militares que atenderam, os dois policiais militares P e M minúsculos. Polícia Militar é instituição, tem que ser maiúsculo mesmo. Agora, o P e o M dos policiais militares tem que ser minúsculo, tá? Que atenderam à ocorrência, cuidado aí, gente, vocês aí que trabalham no direito criminal, promotores, defensores públicos, advogados da área criminal, atenderam à ocorrência é com crase. A ocorrência deve ser com crase. Cuidado. Tal, o nome dos policiais, né? Tal, afirmaram que a janela da residência da vítima estava
arrombada. Gente, não está bem construído. Reparem que este parágrafo aí terminou da mesma forma do parágrafo anterior. Verificou que a janela da residência da vítima estava arrombada. De novo, ó, e terminou. Afirmou que a janela da residência da vítima estava arrombada. 2 parágrafos curtos terminando da mesma forma. Fica feio. Afirmaram que houve o mencionado arrombamento, né? Eu escreveria na segunda parte. Os policiais afirmaram que houve o mencionado arrombamento. Alguma coisa assim. Em juízo, tal confirmou o arrombamento da janela, alegando que ela estava quebrada e aberta. A filha da vítima, tal, afirmou em juízo que o apelado e outro agente não identificado forçaram a janela, arrombamento, da residência da vítima para cometer o furto, sendo que ela, a janela, foi estragada. Ó, de novo sendo o quê, hein? Ó, e agora está, olha que interessante, agora está empregado de forma errada. Vejam só. Porque seria assim, arrombamento da residência da vítima para cometer o furto, ocasião na qual a janela foi estragada. Estragada, gente? Palavra também, né? Momento no qual a janela foi estragada. Não tô pensando em outra palavra. Foi avariada? Agora estragada parece que é de coisa de alimentos, né? Janela estragada ficou estranho também. Tá? Então, sendo que está errado, porque aí não significa uma vez que. Assim, não merece prosperar o fundamento contido na sentença, no sentido de que não é possível, no sentido de que geralmente também sobra. Olha como fica melhor assim. Assim, não merece prosperar o fundamento contido na sentença de que não é possível presumir fatos contra o réu. Folha 144. Tendo em vista que não há qualquer presunção, tendo em vista que não é usado, não deve ser usado nesse caso aí. Usem uma vez que, porquanto, pois, até a explicativa dá. Pois não há qualquer presunção. Tem alguns autores que dizem que qualquer não pode ser usado no lugar do nenhum. Então seria assim, ó, que não há nenhuma presunção. Eu prefiro nenhuma, tá? Em vez do qualquer. Não há nenhuma presunção no presente caso, mas sim prova testemunhal no sentido de que, olha, e já ia repetir o no sentido de que, hein? Não dá de fazer isso aí. Mas sim, gente, mas sim tem que ser entre vírgulas. Mais, ó, tem que ser vírgula, mais, vírgula, sim, vírgula, ok? Mas sim, prova testemunhal no sentido de que efetivamente houve. Ó, prova testemunhal de que houve. O efetivamente também está sobrando, né? O efetivamente está sobrando. Prova testemunhal de que houve o arrombamento da janela da residência da vítima. Ai, gente, está muito repetitivo, né? Houve o arrombamento da janela. Todo mundo já sabe que é da residência da vítima. Então, prova testemunhal de que houve o arrombamento da janela para a consecução do furto descrito na inicial acusatória. Vejam, gente, quando a gente revisa a peça, a gente constata essas palavrinhas sobrando aí. Por derradeiro, não é demais observar que o apelado é reincidente específico, sendo condenado em 3 oportunidades. Não, sendo aí o gerúndio está errado, que o apelado é reincidente específico, porquanto já foi condenado em 3 oportunidades pela prática do delito de furto. Uma delas também por furto qualificado pelo rompimento / destruição de obstáculo, folhas. Legal. Diante disso, não restam dúvidas de que presente e caracterizada a qualificadora prevista no parágrafo 4º, inciso 1 do artigo tal. Olha só, gente, hein? Que interessante. Quando o leitor lê essa parte aí, como é que ele lê? Parece que vai continuar depois do Código Penal. Por quê? Porque ele omitiu o verbo ali antes do presente. Olha o problema que pode dar isso, hein? Vejam de novo.
Diante disso, não restam dúvidas de que presente e caracterizada a qualificadora prevista no parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, parece que continua. Mas por isso que eu não gosto desse tipo de construção que já apareceu anteriormente, tá? Não sei se vocês lembram. Ó, no é forçoso concluir, ele não colocou o pode dar esse problema aqui. Como é que eu faria para arrumar? Diante disso, não restam dúvidas de que está presente, não há dúvidas de que está caracterizada a qualificadora, porque presente e caracterizada parece redundante. Então, não restam dúvidas de que está caracterizada a qualificadora prevista, tá? Colocaria um está aí para o leitor não pensar que o texto continua. Vocês pegaram? Do requerimento. Ante ao exposto, gente, como as pessoas escrevem assim, está errado. Ante já é preposição. Não pode ter, em regra, não podem existir duas preposições uma do lado da outra. Então, o ao ali é preposição, mas artigo definido. Então não pode, porque o ante já é preposição. Como é que vocês corrigiriam isso? Ante o exposto, requer o Ministério Público seja conhecido e provido este apelo, reformando-se parcialmente a sentença, não, tem que ser assim, seja conhecido e provido este apelo, para que seja reformada parcialmente a sentença proferida pelo juízo aquo. Como esse juízo aí está se referindo ao juízo mesmo do caso concreto, eu colocaria o J em maiúsculo, tá? Para condenar o apelado. Bom, vocês viram que agora eu coloquei um para antes. Então, para não ter outro para, como é que eu faço nessas estruturas assim? Ó, para reformar parcialmente a sentença, tal, a fim de condenar o apelado, só para não repetir o para. Fim de condenar o apelado, tal, pela prática do crime previsto no artigo 155. Essa estrutura eu já falei como que deve ser feita. Do Código Penal, tal, 24 de abril de 2017, tal, promotor de justiça. E foi isso. De novo, se o promotor de justiça tivesse dado uma revisada na peça, algumas coisinhas que eu apontei aqui, ele haveria constatado e teria arrumado. Então, na pressa, as pessoas não leem de novo a peça e deixam assim mesmo. Não tá uma peça terrível? Também, né, gente? Não poderia estar uma peça terrível porque a peça está curtinha. Não, não tá terrível. Até tá uma peça boa. Gostei muito daquele início lá, que ele já, de cara, ele já falou para que veio, né? Para que pontos da sentença que o apelo está atacando. Eu achei bem bacana, tá? Foi isso então, pessoal. De novo, deixem seu like aqui, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e me sigam lá no meu Instagram também. Fico por aqui. Até um próximo Reacting. Forte abraço!